This call is now being recorded. Pronto. Só ver se eu tirei aqui o áudio para não ficar com dois áudios. Pronto. Pessoal, a ideia dessa nossa aula de hoje, né, a gente fazer uma revisão e alguns exercícios, tá? Eu postei, vou mostrar já o que está tudo postado lá também no Cigar, né? Acredito que vocês recebem aí por e-mail, recebem a notícia também, né? Que estava lá, eu coloquei alguns exercícios resolvidos no decorrer aí desses dias. Então, esse é o nosso conteúdo da unidade 2, né? Eu vou deixar aqui gravado, mas já vou adiantar também, para que ninguém tome como surpresa, né? A nossa prova, vocês sabem, ela contém 4 questões. Então, vai ter, né? Já anotem aí, peguem aí caderno, lápis. Vai ter uma questão, né, de equação da continuidade lá da forma integral. Vai ter também uma questão na forma integral da quantidade de movimento. Vai ter uma questão de Bernoulli, né, que é aquela parte de energia adicionada pela bomba, energia adicionada pela turbina, que faz aquele balanço global de energia. E vai ter uma questão de Navier-Stokes, né, uma clássica questão aí de análise diferencial do escoamento, mas para a equação da quantidade do movimento, que, claro, vão precisar também da equação da análise diferencial, da equação da conservação da massa, uma coisa está junto aí da outra. Então, nossa prova vai conter 4 questões, certo? Mesmo um esquema bem parecido, tá? Da primeira unidade, em relação ao tempo, em relação, né, como ocorre no dia da prova. Então, era essa informação inicial que eu queria passar para vocês. Já é nessa quinta-feira, né? Passou bem rápido, a gente está seguindo o nosso cronograma aí previsto desde o início seguindo o nosso cronograma aí previsto desde o início do semestre, né? Então, quem conseguiu vir para a aula de revisão com um monitor, de revisão não, de resolução de exercícios, de dúvidas no sábado? Algum de vocês conseguiram vir? Eu. Anne, sim, Anne, soube que você veio. Sim, soube que você veio. Você estava presente. Eu também vim. Mais alguém? Leandro também, legal. Foi proveitoso? César aí também foi. Sim. Vamos fazer de novo aí na terceira unidade, tá? Vamos ver se a gente faz um no meio da unidade, outro no final, um sábado antes da prova aí também. Pronto, eu estou com a relaçãozinha do nome, todos vocês estavam lá presentes, né? Ele disse que foi bem proveitoso, espero que tenha sido aí para todos. Eu coloquei também uma aula de revisão, resolução de exercícios aí, tudo extra, tá, gente? A mais, nada que a gente não tenha feito sala de aula, tem resolução de questões da lista, né? E hoje também a gente vai seguir fazendo esse mesmo esquema, vou reforçar o conteúdo, a gente vê uma questão, peguei algumas questões que eu recebi alguns e-mails, né? Algumas questões que foram dúvidas também no semestre passado, dessa unidade 2. Né? Professora, Oi, Anne. tem como resolver uma questão parecida com aquela do tubo curvo que está na lista do multiprova? Sim. Do tubo curvo, você fala do... Anne, uma do tubo azulzinho, né? Essa daí mesmo. Deixa eu te explicar. Aquela questão, né? Ela tinha um X da questão. Vocês ficaram procurando a velocidade, não foi? V1 e V2. Exatamente. Só tem que o que é que ele pedia? Não era vazão? Isso. Ele não pede, não é a vazão? Coloque a velocidade em função da vazão. Vazão não é velocidade vezes área? É. Então, o que é velocidade? Entendi. É sempre esse start que vocês têm, assim, tipo, oh, meu Deus, por que eu não pensei nisso? E aí você vai ficar com as velocidades em função da vazão. Claro, e eu assim, acender uma luz aí, uma luz. Entendi. Pronto. É bom que ainda dá um tempinho, né? Tem até meia-noite, né, gente, a entrega de hoje. Então, né, como o nosso CIGA aí, bem organizado, com todos os nossos conteúdos, com todas as nossas aulas aí, então, pessoal, as listas, as aulas, né, os vídeos também extras, que eu sempre coloco aí assíncrono, né, o de análise
diferencial aqui, ou também uma aula de revisão aí da unidade 2, né, que vai ter exercícios resolvidos, eu vou resolver também outros aqui em sala. E aí, inclusive, tem até uma de curva também, não para encontrar vazão, Anne, mas que vai dar também aí para clarear. Mas o grande X daquela questão é isso. É você colocar a vazão lá, a velocidade em função da vazão. Vocês ficam procurando os parâmetros para adicionar na questão, né? Mas é além é uma questão que envolve conservação do momento linear e envolve conservação da massa. Né? Na hora que eu estiver fazendo aqui essa revisão, vou reforçar essa parte que você sempre lembre, né? A equação da continuidade nos diz se, né, o meu sistema, o meu regime é permanente, a minha vazão ela tem que se manter constante. Muda a velocidade, muda, mas a vazão ela vai ser igual para todo o sistema. Então, começando aqui, né, a gente começou a nossa segunda unidade aí falando do teorema de transporte de Reynolds e trabalhamos com as propriedades, né, massa, momento linear e energia, né, para entender como é que o fluido, né, ele se movimentava, ele escoava, a gente está falando nessa segunda unidade aí do fluido em movimento, mas naquele volume de controle que a gente determinava, arbitrar, esse volume de controle, lembre sempre que ele é arbitrário, né, que a gente vai ter que entender as suas superfícies de controle para entender esses fluxos, se houve ou não esse acúmulo, né, que Reynolds falou, que a propriedade que varia ao longo do tempo no sistema vai ser o acúmulo no volume de controle, né, que ele ficou contido no volume de controle, mais os fluxos. Então, para a massa, que foi a nossa primeira equação, que foi a equação da continuidade, a gente não tem essa variação da massa ao longo do sistema. Tudo que vai entrar, ela vai sair ali do volume de controle. Então, a gente tem, né, quando a gente fala de massa, e que essa taxa de variação dentro do volume de controle vai ser igual aos fluxos. Mas só reforçando, se eu não tenho variação, se eu não tenho uma entrada menor ou maior do que a saída, se eu digo que há uma como fala a equação da continuidade, uma conservação dessa massa, tudo que vai entrar vai sair no volume de controle, esses fluxos aqui, eles serão, né, iguais a zero. A soma desses fluxos serão igual a zero. Tá? Então, o fluxo de entrada, né, mais o fluxo de saída igual a zero. O que a gente precisa sempre observar, e eu sempre reforço, é essa questão da superfície de controle. Né? Porque se a gente tem uma superfície de controle, a área sempre vai apontar para fora, e o que a gente vai precisar observar são esses vetores aqui, né? Velocidade. Então, se eles apontarem, né, em sentidos contrários, a gente vai ter aí o cosseno de 180, então esse valor vai ser negativo. Então, acaba que na entrada, né, quando a gente faz esse produto escalar aqui, VDA, né, na entrada, como a área vai sempre, né, apontar, depende, óbvio, se a entrada, a velocidade vai estar sempre da esquerda para a direita, a gente vai ter esse valor negativo e na saída o valor positivo. Então, só para reforçar que é uma parte bem importante para a gente analisar quando a gente tiver, né, o nosso problema, delimitar o volume de controle. Para um escoamento incompressível, né, a gente vai ter aí uma massa específica constante, né, esse fluxo vai ser velocidade aí vezes a área. A velocidade média também, uma vez, né, era justamente nessa parte aqui, Anne, que eu ia reforçar, uma vez que a vazão é a velocidade média vezes a área, então a gente pode dizer que essa velocidade média também vai ser a vazão sobre a área. Né? E se esse fluxo volumétrico também, né, ele pode ser encontrado aí na integral de A VdA, a gente pode obter essa velocidade média, né, fazendo aí essa integral de VdA sobre a área. Tá? Então, é uma coisa também que a gente usa, né, bastante lá na equação de Navier-Stokes, essa relação, a gente vai fazer uma questão hoje, né, que pede a velocidade média do escoamento. Então, o que é que a gente vai precisar conhecer? Né? Qual é essa função da velocidade, né? Como é que essa velocidade varia aí em função da área, ou em função de y, em função de x, para obter essa velocidade média. Tá? Então, na equação da continuidade, a gente vai ter o fluxo ali, né, constante, é isso que nos diz essa equação ao longo do escoamento. E lembrem também que a gente tem 3 tipos de fluxo, né? O fluxo volumétrico, que é a velocidade vezes a área, o fluxo mássico, onde a gente considera a nossa massa específica do fluido, e o fluxo em peso, né? Onde a gente vai encontrar aí
em Newton por segundo, esse fluxo de fluido que atravessa ali com determinada força uma área em um determinado tempo. Tá? Só uma revisão aqui das partes que eu acho, né, mais importante aí que vocês precisam é levar para a prova, levar, né, para frente também, para a segunda unidade, que a gente vai seguir também na segunda unidade usando esses conceitos aqui, porque a gente segue falando de escoamento de fluido. Não importa quantas entradas nem quantas saídas, né? O nosso somatório dos fluxos de entrada vai ter que ser igual ao somatório de fluxo de saída. Como eu já tinha citado antes, se eu diminuo a área, a velocidade aumenta, a minha pressão diminui. Então, essas relações são bem importantes também para que a gente consiga analisar se aquele valor final que a gente encontrou, né, da nossa vazão, da nossa velocidade, eles realmente são coerentes. E aí, essa questão, né, só para reforçar o que eu falei a respeito da velocidade média, né, que foi muita dúvida também que eu recebi, né, pode ser uma das questões aí do questionário, e aí vá também né, trazer uma luz aí, e para reforçar o nosso conteúdo, essa questão ela fala: determine a velocidade na superfície do fluido escoando sobre um plano inclinado, né? Só lembrando que essa inclinação para a equação da continuidade, ela não vai fazer diferença, porque o meu fluxo ele vai ocorrer ali, né, devido à gravidade, atuando aí em função da gravidade, e a gente deve lembrar que consideraremos o ângulo, né, se a gente tiver a inclinação, para a equação do momento linear. Ele mostra aqui a figura, mostra o valor de H, né, diz que tem aqui um plano aí em uma largura B, né? Se a gente pensar aqui em um plano normal, a tela, dá o valor de H e a vazão. E aí o que ele dá também um perfil de velocidade. Só tem que ele quer a velocidade média. Tá? Então, eu vou voltar aqui. Se a gente não tem, né? Se ele dá um perfil de velocidade, essa velocidade média vai ser obtida aí pela integral de VdA sobre a área. Porque essa função da velocidade, ela foi dada. Ela disse que a velocidade é igual a V máximo, né? 2y por h menos y ao quadrado por h ao quadrado. Né? Sendo que o zero aqui é a nossa velocidade máxima, que para um canal ele vai ocorrer na superfície devido às baixas tensões. A minha velocidade próxima à placa ela vai ser baixa devido às altas tensões, as tensões máximas. Né? E também é dado aqui que a velocidade varia em y. Então, o que é que a gente precisa fazer? Ó, vazão vai ser aqui a integral de 0 a h altura máxima, UdA. Né? Só tem que esta área aqui, né, como a minha velocidade só varia em y, né, essa área aqui vai ser B, né, dy. O meu B é constante, normal aí a tela. A minha velocidade ela varia apenas em y. Então, o que a gente precisa fazer é essa integral da função da velocidade, né, sabendo que ela vai variar em y, né, o dA aqui se transforma, o dA aqui se transforma em B dy, que a função já deixa bem claro que ela vai variar em função de y, e o que a gente precisa fazer para encontrar, né? Aqui a gente tem que a vazão é igual à velocidade máxima B por H, e é integrando, né, este ponto aqui. Por quê? Porque a velocidade média vai ser esta integral daqui, que é a vazão, sobre a área. Não sei se está aqui quem pediu para que eu tirasse essa dúvida também dessa questão, tá? Não estou dando resposta, tá, gente? Só estou trazendo o conteúdo para uma questão que era uma questão que tem no questionário. E aí, vocês, quem está com essa questão aí, desenvolve a partir daí. E o objetivo é encontrar a velocidade média. Então, sempre quando vocês tiverem a função, vocês quiserem encontrar essa velocidade média, né, vocês vão
ter já essa função ou obter essa função lá por meio da equação de Navier-Stokes, tá? Tudo bem até aí? Dúvidas? Esse B é o que? O B é a largura, né? Que ele diz que é normal aqui, ó, ao plano da tela. Porque ele está dizendo que esse B aqui é constante e que a minha velocidade não varia em Y, né? Então, a gente tem, não sei se dá para ver aqui por causa do plano de fundo, né? Mas o fluido está escoando aqui, certo? Então, B, né, é essa largura aqui. Deu para entender mais ou menos? Né? Normal a tela, a minha largura dessa placa. Depois vimos a equação do momento linear, né, que é aí a taxa de variação temporal desse momento, que é o somatório das forças. E aí temos que considerar a força de superfície, as forças de campo, né, para calcular, então, esse momento linear quando esse fluido escoa. Mas uma outra coisa que a gente vai precisar observar, além da inclinação, né, se a gente tiver um ângulo que vai influenciar na nossa velocidade, é que isso pode ser feito, né, isso deve ser feito aí separadamente para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z, né, com as suas componentes aí vetoriais, né, para cada eixo. E além, né, da gente observar agora essa relação de dA com V, a gente vai ter a pressão também, né, porque quando a gente fala de forças de superfície, vai ser a pressão vezes a área, força, pressão vezes área. Então, sempre analisando, isso é em função dessa superfície de controle, de acordo com o volume de controle que a gente escolhe, que a gente analisa. Lembrando que a gente vai trabalhar sempre com a pressão efetiva, né? Então, se a gente tiver a pressão atmosférica, a gente já pode ali desprezá-la, desconsiderá-la, comparando com a pressão efetiva, tá? Isso aqui vai nos guiar em relação aí aos sinais da nossa equação do momento linear final para o eixo em que a gente escolher. E aí tem uma questão aqui, eu acho que era uma questão da lista, né? Que era uma questão, eu acho que eu não fiz ela com vocês em sala, né? Mas queria fazer, queria reforçar ela, porque é uma questão, né, que ela tem aqui, né, um ângulo de 30 graus. Então, eu queria mostrar para vocês aqui essa interpretação, né? Como é que a gente interpreta e resolveria aqui o que ele pede, que ele quer saber se o sentido da força, né, ela vai ser vertical para cima ou para baixo. A gente fez também uma curva também, uma acho que era um bocal também curvo, né, na nossa aula de momento linear. Mas vamos reforçar esse ponto aqui, que ele fala que um bocal curvo mostrado na figura abaixo está instalado num tubo vertical, então a gente tem aqui o tubo vertical e a gente tem um bocal aqui curvo. A vazão é de 0,1 metros cúbicos por segundo e a pressão aqui na flange, né, aqui está a flange, é de 40 kPa. Determine a componente vertical da força necessária para imobilizar o bocal. Então, o que ele quer é qual é a força aqui necessária para que esse bocal, né, realmente esteja fixo nessa tubulação aqui vertical. Ele dá o peso, né, e dá o volume interno do bocal. Então, a gente já percebe aí que a gente vai considerar essa força-peso aí, né, do bocal e do fluido, uma vez que a gente tem um volume, a gente consegue calcular a força-peso do fluido e verificar esse sentido da força. Se ele está falando que é na vertical, vamos analisar o eixo Y, né? Quem são, né, essas forças aqui de campo, né? Essas forças aí, força-peso do bocal e a força do fluido, mais essa força aí que ele quer conhecer, que é essa força, né, de reação em Y, que a gente vai ter a força de reação e a força também devido à pressão, né? A gente tem pressão aqui atuando na flange, quando o fluido escoa nesse sentido, há uma vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo. Vai ser igual aí o acúmulo
né? Ele não está falando que há uma variação no volume de controle dessas propriedades, então a gente pode aqui já desprezar esse termo, mas os fluxos, a gente vai ter velocidade, né? Aqui na flange, primeiro, óbvio, vamos delimitar o nosso volume de controle, né? Se eu estou querendo informações sobre a flange, né? Eu tenho aqui no final como obter essa velocidade, esse aqui seria o nosso volume de controle. Então, a gente tem pressão atuando aqui na flange, nesse sentido, a gente tem pressão também aqui atmosférica atuando quando o fluido sai pelo bocal. Então, a gente precisa entender também quem são esses fluxos. Vou juntar aqui esse volume de controle direitinho. Entender quem são esses fluxos, né? E só reforçando que a gente não vai ter acúmulo no volume de controle, o regime aí ele é permanente. Então, as nossas forças de campo, né, vai ser aí a força, né, do bocal e da água. E aí vocês me perguntam, professora, por que negativo? Né? Eu tenho a força peso aqui do bocal e a força peso aqui da água. Né? Se está no sentido de cima para baixo, vou considerar o sinal negativo. Né? Se meu eixo aqui em Y é 0 aqui, e ela está apontando para baixo, negativo. Menos FRY, né, que é a força de reação que ele quer encontrar. Né? Então, eu sempre digo para vocês, né? Vocês adotem o positivo ou negativo, a gente só vai saber depois quando a gente encontrar esse valor aí da força, tá sendo adotado também negativo, como se eu tivesse uma força de reação nesse sentido. Ah, mas se no resultado final a gente tiver esse valor positivo, a gente já sabe que o sentido será contrário. Mas, por enquanto, consideraremos aí, né, ele negativo. Afinal, a gente vai ver se ele é para baixo ou é para cima, porque é justamente o que a questão pede. Ele quer saber se o sentido da força, né, vai ser para cima ou para baixo. Temos aqui no volume de controle, né, dA aponta para fora, né, a gente vai ter a velocidade neste sentido e a pressão atuando, né, nessa flange aqui, que foi o volume de controle, né, escolhido no ponto 1, e teremos a pressão atmosférica atuando aqui, que seria P2. Observe que ela nem aparece na nossa equação, porque se é a pressão atmosférica, a gente já pode desprezar, uma vez que essa pressão aqui na flange de 40 kPa é a pressão efetiva. Tá? Ó, a pressão efetiva, a pressão relativa, né, está bem expresso aqui na questão. Então, por isso é que ela fica positivo, porque o sentido é de baixo para cima. Né? Então, a minha força aqui de superfície na flange, né, será a pressão P1 vezes a área, né, que já foi dada também aqui na questão. Igual aí a gente vai ter os fluxos, né? Então, a gente vai ter que fazer para o ponto 1 e para o ponto 2. Isso aqui, né, será aí, né, comum, porque a gente tem velocidade vezes área é a vazão. Isso daqui é a nossa vazão. E a vazão ela é constante, né, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. A massa específica do fluido. Né? Por que V1, que é aqui na entrada do volume de controle, ela fica negativa? Né? Porque a área aponta no sentido contrário da velocidade. E V2 fica positivo, mas precisaremos, né, considerar aqui que ele está inclinado, né? E se ele está inclinado, V2 será, né, na nossa velocidade aqui de saída, será V2 vezes o seno de 30. Então, para o momento linear, é bem importante a gente observar se há ou não uma inclinação. Né? Porque a gente, aqui é o nosso V2, mas a gente está trabalhando na
vertical, que a gente quer saber essa velocidade em y. Então, se ele é inclinado, a gente tem um ângulo aqui de 30 graus, né? V2 na vertical, né? Será, vou botar V2x, né? V2x na vertical será V2 vezes o seno de 30. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tudo sim, professor. Eu acho que nessa questão aí também que a Anne falou, perguntou no início também, é uma questão que tem um bocal, né, inclinado, não é isso, Anne? Isso. Lembrem de considerar, sempre quando vocês tiverem um bocal inclinado aí, o ângulo, né, a depender aí da posição, para a velocidade neste ponto que está inclinado. Tá? Então, eu vou focar mais na interpretação do que nos cálculos, né, na resposta final, porque aqui a gente vai ter apenas, né, a substituição dos valores esses que a gente tem na questão. E lembrem aí, professora, mas a gente não tem V1 e não tem V2. Mas lembrem da equação da continuidade. A gente tem a vazão e tem a área 1 e a área 2. Então, a gente pode e deve encontrar essas velocidades. Contrário dessa questão, né, também, a depender de como sorteio para vocês aí no questionário, é que a gente deveria colocar V1 e V2 em função da vazão para que a gente encontrasse a vazão final, que era o que ele pedia lá. E aí, de posse desses valores, né, encontraríamos aí esse valor da força de reação em Y de 482 newtons. Né? Significa, se é aí positivo, significa então, né, que a força vai estar atuando de baixo para cima. Depois disso, né, depois da equação da conservação do momento linear, né, vimos a equação da conservação da energia, né, que nos diz aí, lembrando que essa energia aí específica, ela vai ser a energia cinética, mais a energia potencial, mais a energia interna. E depois de todos aqueles desenvolvimentos, chegamos na nossa equação final, lembrando que essa energia, variando ao longo do tempo no sistema, ela vai variar na forma aí de calor e de trabalho. Tá? E existem diversas formas de trabalho que podem ocorrer quando esse fluido está escoando. Né? O trabalho realizado pelas tensões, né, normais, os trabalhos realizados pela tensão de cisalhamento, outros trabalhos, né, devido aí o campo elétrico, o eletromagnético, quando um fluido escoa de um ponto para o outro. A gente chegou lá na nossa equação final, né, da conservação da energia, que nos dizia que o calor menos o trabalho realizado no eixo, que é o da máquina, quando a gente tem uma bomba, a turbina, menos o trabalho realizado pelas tensões de cisalhamento, menos os outros trabalhos, né, vai ser igual ao acúmulo dessa energia específica dentro do volume de controle, né, mais os fluxos que ocorrem na superfície. Lembrando que aqui a gente tem também o trabalho, né, gerado pelas tensões normais. Quem não estava aí no início da aula, né, vou só repetir, vou só reforçar aqui que na nossa prova vai ser composta de 4 questões, né, uma questão dessa primeira parte do conteúdo que eu estou revisando agora, que é de equação da continuidade na forma integral, uma equação do momento linear também na forma integral, né, e nessa parte de conservação de energia vai cair voltado para a equação de Bernoulli. A gente vai ver agora. E a última questão, uma questão, né, lá da análise diferencial, onde vocês vão precisar lá da conservação da equação da continuidade e da equação de Navier-Stokes.
Ou Euler também, a depender, né, a depender do fluido, se ele vai ser considerado, né, invícido ou não. Então, já está todo mundo vindo já preparado, né, já sabendo aí essas 4 questões, do que é que são. A gente tinha também outras partes, né, dentro desse conteúdo, que era a parte ali de cinemática, translação, rotação. Eu já tinha dito que não cairia na nossa prova, até porque a gente só tem lá os nossos 100 minutos, né, para resolver. E a equação de Bernoulli, né, que é o nosso outro conteúdo aí que trabalha, né, voltado para as considerações que foram postuladas por Bernoulli para fluidos, né, considerados aí invícidos, regime permanente, um fluido incompressível, na ausência de máquinas ou outros tipos de trabalho, a nossa equação final, né, da energia e para um fluido que é considerado ideal, ela ficaria aqui com a nossa energia cinética potencial aí de pressão, né, igual a zero. Ele diz que essas energias elas se conservam de um ponto para o outro. Isso é válido apenas para essas considerações postuladas por Bernoulli. Então, se você, né, tiver uma situação onde a gente está considerando um fluido ideal, a gente pode dizer que essas energias aqui, né, de pressão cinética e potencial, elas serão constantes no ponto 1, no ponto de entrada do volume de controle, e no ponto 2, que é o da saída. E a gente falou que a gente pode expressar essa equação de Bernoulli desta forma, né? O que vai variar são as unidades finais, mas é a nossa energia, né, do fluido em movimento, ou também dividindo aí pela gravidade, né, encontrando essa energia aí por unidade de peso, né, por unidade de peso de fluido. E aí também teve um aluno que me perguntou, professora, mas quando eu uso um ou outro, né? Pessoal, claro que quando a gente chegar lá for trabalhar, por exemplo, tubo Pitot, né, e você quiser encontrar pressão estática, é ideal que você use, né, a equação de Bernoulli na sua forma aqui, né, de pressão. Mas se não, né, se você, por exemplo, você quer encontrar pressão, você quer encontrar velocidade, né, tanto faz se você aplicar essa equação aqui ou aplicar ela dividida pela gravidade também. Só lembrem e tomem cuidado com a unidade, né, com a unidade final. Por exemplo, aqui, né, a gente vai ter a unidade final em termos de carga, em metro. Né? Aqui não, a gente vai ter metro quadrado por segundo ao quadrado, né, para essa forma aqui de expressar. Mas ambos vão expressar a energia cinética, potencial ou de pressão. Como isso é constante, né, e por isso que em muitos casos isso é chamado de altura, devido a sua unidade 100 metros, Z é a altura potencial, então tomem bastante cuidado na hora de traçar o plano horizontal de referência, né, porque esse Z significa do centro de massa até esse plano, né, tanto na entrada quanto na saída do volume de controle, né, a altura de velocidade referente à energia cinética, a altura de pressão referente aí a essa carga de pressão. Essa questão, não me lembro de onde era essa questão, se era da lista, mas eu acho que era da lista, né? Uma coisa que é bem importante quando a gente aplica a equação de Bernoulli, toda a equação, claro, mas é a gente escrever essa equação no sentido do fluxo. Né? Então, quando a gente delimita o nosso volume de controle, né, que nesse caso aqui ele fala, o nível da água em um tanque é de 20 metros, né, acima do solo. Tá considerando aqui o solo, o tanque está no solo. Existe uma mangueira conectada aqui na parte inferior do tanque, né, e o bocal do final da mangueira aponta para cima. A gente tem um bocal aqui e ele vai apontar para cima. A tampa do tanque aqui, ela é hermética e a pressão manométrica do ar acima da superfície é de 2 atm. Então, eu tenho pressão aqui atuando nessa superfície, né? Ele está falando aí da pressão, né, relativa e ele está dizendo que é de 2 atm. O sistema está no nível do mar, determine a altura máxima,
né, até a qual a corrente de água pode chegar. Então, o que ele quer aqui, né, é justamente esse valor aqui de Z2. Então, se a gente vai delimitar o nosso volume de controle, professora, como é que você delimitou aqui do ponto 1 até o ponto 2? Né? É onde eu tenho o maior número de informações. Né? Eu tenho aqui a pressão na lâmina de fluido, né? Eu sei aqui que ele está exposto à pressão atmosférica, que ele quer saber essa altura, então nada mais, né, conveniente do que adotar o volume de controle aqui desse ponto 1 e a saída aqui no ponto 2. Por quê? E aí lembrem, se comparado aqui a velocidade do ponto 1, que é uma grande área, a velocidade do jato no ponto 2, a gente pode desprezar a energia cinética no ponto 1. Z1, né, se eu traço o meu plano horizontal de referência aqui embaixo, Z1 vai ser 20, que é justamente a distância do plano horizontal de referência até o ponto 1. A pressão foi dada, claro que a gente vai precisar transformar, né, em Pascal, para que a gente chegue na nossa unidade aí coerente de Z, que é em metros, então são 2 ATM, 1 ATM equivale a 101,2 mil Pascal. Aí ele fala que é água, por isso foi usado 10 mil aqui, o valor padrão aí do peso específico da água. V2, aí, professora, por que V2 anulou também? Foi a grande questão que eu recebi, o grande questionamento que eu recebi aqui sobre essa questão. Observe que ele está apontado para cima, então aqui nesse ponto o jato d'água está com velocidade igual a zero. Né? Naquele ponto ali ele vai parar de subir justamente porque essa velocidade aqui foi zero. Né? Então ele é desprezado porque essa velocidade aqui nesse ponto é zero. E P2 porque a pressão que atua também aqui no final desse jato d'água é a pressão atmosférica. E sempre que a gente estiver trabalhando com pressão efetiva em um ponto e no outro ponto vocês tiverem a pressão atmosférica, a gente pode desprezar, porque a pressão absoluta seria efetiva mais atmosférica. Né? Se eu estou trabalhando com a efetiva, eu desprezo lá a pressão atmosférica. Do outro lado só vai sobrar também a pressão efetiva, que é zero. Encontro Z2, que esse valor aí daria 40,7 metros. Essa análise aqui, pessoal, é muito importante. Né? Eu digo que é a mais importante, porque se a gente deixa um termo aí, né, que não vai nos dar muita informação, a gente vai ficar dando loop aí na questão, né, a gente vai acabar não conseguindo chegar nesse caso aqui dessa questão, que foi no Z2. Perguntas aí. Ninguém? Tem uma questão também bem interessante. Deixa eu só falar de pressão estática, dinâmica e de estagnação antes da gente fazer uma questão, que é uma questão de balanço global, que a gente ainda vai falar ali de bombas e de perda. Dessa mesma equação, né, de Bernoulli, que diz que essas energias aí cinéticas elas são constantes, né, a gente vai ter aqui, né, a pressão estática mais a pressão dinâmica, aí referente aí ao movimento do fluido, mais a pressão hidrostática. E isso vai ser constante de um ponto para o outro. E com essa equação também, a gente pode determinar, né, uma pressão de estagnação, ou uma pressão estática, ou uma pressão dinâmica, a depender aí da situação do escoamento do fluido. Né, que são questões aí que vão envolver, né, tubo de Pitot, acho que tem algumas questões na lista também, que envolvia encontre, né, a pressão hidrostática, encontre a pressão, né, de estagnação do fluido. Então, a gente vai considerar essa equação de Bernoulli para encontrar a pressão pedida. Né? Não lembro se... Não vou adiantar, que já é demais se eu falasse aí, se eu lembrava se ia cair na prova ou não. Não sei, que eu não me lembro se foi na T3 ou na T4. Quando a gente fala da equação geral da energia mecânica, né, a gente já vai para uma situação real, onde
onde o escoamento, né, de um fluxo de fluido real, ele vai ter perda. Então, quando o fluido ele sai do ponto 1, né, e chega no ponto 2, ele perde carga, ele perde energia. Então, a nossa equação, que antes era a energia mecânica total no ponto 1 igual à energia mecânica total no ponto 2, ela ganha um novo termo aqui, que representa essa perda de energia do fluido entre o ponto 1 e o ponto 2. Né? Esse sinal aí negativo. Só tem que, para vencer essas perdas, a gente adiciona, então, bombas, né? Máquinas. Ou se eu quero remover, né, a energia do fluido para transformar em outro tipo de energia, como as turbinas, transforma a energia do movimento em energia elétrica, a gente pode adicionar essa máquina também, que é a turbina. A gente só precisa lembrar do sinal, porque quando a gente for colocar na nossa equação aqui global da energia mecânica, a gente precisa lembrar que a bomba adiciona energia, né? A adiciona, então, é positivo, e a turbina, ela retira, né? Ela remove energia, então ela vai ter o sinal negativo. E aí, essa equação geral, total da mecânica dos fluidos, né, ela passa a ser a energia no ponto 1, observada ali no ponto 1, né, mais, se eu tenho uma bomba, mais energia da bomba. Se eu tiver uma turbina, menos a energia da turbina, que é aquela energia removida, representado por HT ou HR, menos a energia perdida naturalmente pelo fluido quando ele escoa de um ponto para o outro, né, igual a energia lá final no ponto 2 do nosso volume de controle, né, energia mecânica aí total. Tá? Todas as unidades também aí em metro, né, a gente está falando de energia mecânica do escoamento do fluido por peso de fluido. Aqui é só o significado de cada uma delas, tá? Então, HA representado pela bomba, HR representado pela turbina, e também alguns livros vocês vão ver HL, né? Também é representado pelas perdas. E aí, na segunda unidade, aqui essa perda, ela ou vai ter um valor, a gente quer encontrar essa perda, mas na segunda unidade, ou na terceira, né? A gente está na segunda. Na terceira unidade, a gente vai aprofundar aí nesses tipos de perda, né? Quais são, né, existe perdas distribuídas, perdas localizadas, quando esse fluido real, né, que tem viscosidade, ele escoa de um ponto para o outro. E aí eu cheguei na questão agora, que era a questão que eu queria mostrar para vocês, né? Eu não me lembro se tiver aí no questionário. Não sei se tem essa questão no questionário, não tá respondida, tá, gente? Só para a gente fazer aqui essa interpretação juntos, né? E entender como, se eu tiver uma questão, se eu tiver um problema com a turbina ou com a bomba, como é que eu faço essa análise, como é que eu faço esse balanço? Então, ele fala aqui que a equação de Bernoulli é importante para a mecânica dos fluidos, porque ele vai relacionar, né, essas variações de pressão com a velocidade e elevação de um fluido quando ele escoa. Né? Esse fluido, dado de 800 kg por metro cúbico, ele vai entrar nesta turbina, tá? Por meio de um tubo de 30 centímetros de diâmetro, foi dada a vazão de 0,6 metros cúbicos por segundo e vai sair por esse tubo menor de 25 centímetros de diâmetro. Então, foi dado aqui os diâmetros da tubulação. A queda de pressão na turbina é medida por um manômetro que apresenta uma deflexão de altura de coluna de mercúrio, né, no ramo direito, o mercúrio aqui é a massa específica, e a deflexão é de 1,2. O que ele está dizendo aqui é que se tivéssemos, né, só não está aqui, mas na figura, mas se tem um manômetro aqui que avalia essa diferença de pressão, né, esse manômetro teria aqui uma indicação de deflexão no ramo direito, né, onde a gente tem mercúrio, é isso que eu estou pintando aqui de vermelho, e que essa deflexão seria de 1,2 metros. Tá? E essa deflexão em um manômetro de tubo U vai nos permitir encontrar a variação de pressão.
Ah, professora, mas não está no desenho, mas está informando aqui na questão que há uma variação de pressão, né, da turbina, antes e depois da turbina, indicada por esse manômetro de coluna de mercúrio, cuja essa deflexão é de 1,2 metros. Ele quer que a gente determine a energia removida do fluido pela turbina, né, energia removida, então ele quer aquele HR, né, ou HT do nosso balanço global de energia, durante a passagem, né, desprezando os efeitos da perda, então ele já dá outra informação aqui importante, né, que é não tem perda, vamos considerar aí esse espaço tão pequeno ao ponto da gente desprezar a perda, e a variação de energia cinética. Então, já está nos dando algumas informações aqui para a gente fazer os nossos cortes no balanço de energia. E pede para adotar a gravidade de 9,8. Então, esse aqui seria o nosso balanço global. Agora, por que, professora, essas variáveis estão anuladas? Observe, a variação da energia, a variação da energia cinética. Olha só, acabei de encontrar aqui uma. É da energia potencial. Vou manter aqui riscado. De energia cinética, que a energia cinética é um movimento, e a gente tem movimento aí. Isso foi um print? Não, né? Espera aí, que eu vou arrumar isso aqui. É da energia potencial. A energia cinética ele quer encontrar aí. A gente tem, na verdade, energia cinética. Isso aqui é energia potencial, que é o nosso Z1 e Z2. Voltemos à programação normal. Z1 e Z2. Mas por que, independente disso aqui, né, a gente saberia que essa energia potencial poderia ser anulada? Observe, se eu traço, né, o plano horizontal em um ponto que do centro de massa até aquele plano de referência, a gente vai ter a mesma altura, ou alturas aí desprezíveis, tão próximas que podem ser desprezadas, Z1 anularia com Z2. Do plano horizontal de referência até o centro de massa. Isso a gente faz para tubos, né, completamente na vertical ou completamente na horizontal. Eu não tenho bomba, então a energia adicionada pela bomba é desprezada. Ele também pediu para que a gente desprezasse os efeitos da perda natural do fluido quando escoa, né? O que ele quer é esse HT, né, que é justamente a energia removida do fluido pela turbina, tá? Durante a passagem do mesmo. Então, essa primeira parte aqui, que é a letra A, né? E aí, se não, vai ter uma questão de balanço global aí, aplicação de Bernoulli na prova. Então, quando eu peço, analise o escoamento do fluido e realize o balanço global de energia, justificando os termos desprezados, é justamente que vocês falem isso, né? Como não tem bomba, né? Descrevam isso. Não tem bomba, então eu não vou ter energia adicionada. O fluido, né, é para desprezar as perdas. O fluido ele está sendo tratado como ideal, então não tem perda. Né? A distância do centro de massa, do ponto 1 para o ponto 2, né, são os mesmos decorrente ao plano, a distância do plano horizontal de referência. Então, Z1 e Z2 é anulado também. Tá? Então, peço sempre para que vocês expliquem, não é só ir cortando, porque eu também acredito que fazer essa análise mais crítica aí vai permitir que vocês não cortem ou deixem de cortar aí alguma energia que pode ser anulada. Né, V1, V2, né, observe que eu tenho tubos de diâmetros próximos, então não tem uma área muito maior que a outra para desprezar algumas dessas velocidades. Então, a gente vai achar V1 e V2 porque a gente tem a vazão, né, e velocidade é vazão por área. Então, encontramos V1 e V2, e aí a gente traz lá da nossa primeira unidade a equação de estática dos fluidos para obter essa diferença aqui entre P1 e P2. Né? P1, então, aqui vai ser P1
mais essa coluna aqui de água, menos essa coluna de mercúrio, né, igual a P2. P1 mais a pressão de coluna de água, menos a pressão de coluna de mercúrio, igual a P2. E aí é possível obter essa variação de pressão do ponto 1 para o ponto 2, né, que a gente vai substituir aqui, né, e encontrar o nosso valor de HT. Então, só essa parte de interpretação, observe que a parte numérica depois, né, depois da interpretação da equação global de energia, vai ficar aí fichinha, né, fácil aí para que vocês façam depois a parte de aplicação. Tudo foi dado, gente, a massa específica do fluido, né, a vazão, os diâmetros para encontrar a área. Certo? Perguntem, vocês estão muito calados aqui. Eu estou só falando, vocês estão muito calados. Acho que estão imaginando as lágrimas caindo sobre o computador e sobre o celular na prova. Assim, Leandro, você já tinha dado a dica, né? Não é das, né? Vitor, estudar, mas venham tranquilo, vocês já estão sabendo, né? Cada questão que vai cair na prova, de que conteúdo, né? Desde que a gente já está trabalhando aí nessa unidade, né? Eu venho dizendo, olha, esse conteúdo, né? Essa parte, todos são importantes, mas os escolhidos para a prova foi conservação da massa, conservação do momento linear, né? Bernoulli, esse balanço global de energia e a análise diferencial, que é Navier-Stokes. Questões, né? Nível, questões do questionário, nível, questões das listas também. Observem lá também nas listas, eu não me lembro se é na lista 1 ou na lista 2, tem questões também, né? Que elas já estão resolvidas ali com passo a passo, que é justamente para que vocês, né, entendam. Quando eu pedir para analisar esse escoamento, né? Julgar o que pode ou não ser desprezado, é bem importante para que você chegue no resultado final correto. A última parte do nosso conteúdo, não menos importante, né, foi a parte de análise diferencial, onde a gente desenvolveu e chegou lá na equação da conservação da massa e da quantidade de movimento, né, de forma aí diferencial, onde a gente já não queria mais só entender o que entra, o que sai do volume de controle. A gente queria entender o que é que acontece dentro daquele volume de controle. Né? Aquela caixinha mágica agora deixava de ser, né, uma incógnita. E aí, para a equação da continuidade, analisando por meio da massa, né, essa variação da massa específica ao longo do tempo, mais aí ρ, né, massa específica e velocidade em x para cada eixo, né, em y e em z, ela teria que ser igual a zero. Né? Claro que aqui para coordenadas cartesianas, né, onde a gente falou também que poderia ser, né, substituído aí essa variação aí ao longo de x, y e z pelo operador, e isso teria que ser igual a zero. A gente fez exercícios em sala, né, onde a gente tinha massa específica constante, né, então já não tem massa específica variando ao longo do tempo. Então, o grande, e é o que eu sempre digo na disciplina, né, é a interpretação. A gente tem equações que realmente elas são grandes, elas são, né, equações que no decorrer da unidade a gente desenvolveu, e são equações trabalhosas para chegar na equação final. Mas quando a gente tem essa equação em mãos e a gente vai aplicá-la, né, aí cabe também o dom, a sabedoria da interpretação. Né, para ver, para entender se a velocidade varia em x, em y e z, se essa massa é ou não constante, né, se esse regime vai ou não ser permanente. Né? Então, também aí reforço que essa interpretação... tem também coordenadas cilíndricas, né, apesar da gente ter visto, mas eu tenho deixado claro aí que não vai cair na prova a forma cilíndrica. Depois disso, vimos a equação. Eu quero ver se a gente consegue ainda fazer aqui um exercício de Navier-Stokes. Tá? Então, a equação de Navier-Stokes,
ela é do momento linear, né, a equação da conservação do momento linear de forma diferencial, e ela é aplicada aí para um escoamento. A equação de Navier-Stokes é uma simplificação da equação total da conservação do momento linear para um escoamento incompressível e com viscosidade constante. Tá? Se for um fluido com viscosidade, né, zero, nula, invícido, né, a gente não vai ter o nosso termo referente aí aos componentes de tensão. Mas caso a gente tenha a viscosidade constante, a gente vai usar a equação de Navier-Stokes, que nos diz que essa massa e aceleração da partícula fluida vai ser igual aí à força gravitacional menos o gradiente de pressão, mais os componentes de tensão devido à viscosidade. Lembrando também para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z, que a gente vai precisar interpretar qual é o eixo, né, onde esse fluido está escoando. Ele está escoando em que sentido, né, em qual eixo, para que a gente aplique a equação de Navier-Stokes. Se, né, o fluido for considerado, né, sem aí essas tensões de cisalhamento, um fluido invícido, né, essa equação de Navier-Stokes ela é um pouco mais reduzida. E a gente parou nessa questão, não foi? Eu acho na aula passada, a gente estava aí um mês, já tinha chegado quase na metade do final, eu fiz, na próxima aula a gente volta, eu faço uma revisão zona aí de onde a gente parou dessa questão, para que a gente entenda aí o que é que ele queria no final, que era, ele queria a equação da velocidade, né, aplicando aí por meio de Navier-Stokes. Então, a gente já tinha falado aqui que esse escoamento ocorria em Y, a gente tem uma correia aqui, né? Essa correia ela está se movimentando para cima, aqui a gente tem uma lâmina de fluido, e a gente já tinha definido aqui que essa análise seria em relação ao eixo Y, tá? E considerando cada termo desse com o que foi dito na questão, para a gente ver o que é que se anulava na nossa equação de Navier-Stokes para o eixo Y. Então, essa é a parte fundamental da questão, além de, óbvio, encontrar a função da velocidade, né, aplicar as condições de contorno. Quando ele fala, primeiramente, que o regime é permanente, né, se o regime... Pode perguntar, também levantou a mão. Oi, Leandro. Professora, eu ainda me perco um pouquinho na parte de identificar qual equação utilizar, se é no eixo X, Y ou Z. Qual seria uma forma assim, mais prática de eu conseguir ter essa noção melhor assim para identificar? Aí eu vou usar a equação do eixo X. Analisando o vetor velocidade, Leandro. Analisando o vetor velocidade. Né? A velocidade, a minha correia está se movimentando e faz com que o fluido se movimente, em Y. Então, no Então, caso, a nossa... pode falar, professor. Pode falar. Então, no caso, a equação eu vou escolher de acordo com o eixo que a velocidade está se movimentando, mais ou menos isso, né? Isso. Isso aí, Para a essa velocidade. primeira escolha, sim. Lembra que a gente fez uma questão na aula passada, que o fluido escoava entre duas placas, ele escoava nesse sentido, né? Na horizontal. Então, a gente tinha trabalhado com essa primeira equação, que era para o eixo X. Sim, Certo? sim. E se porventura a gente tiver ele escoando, né, no eixo Z, a gente vai trabalhar com essa última equação. Ok, professora. Obrigado. Mas essa análise inicial, de nada, Leandro. Essa análise inicial ela é generalista, porque a gente ainda vai fazer análise de variação a variação aqui, né, dessa velocidade para cada eixo. Porque o que é que ele fala? O regime é permanente. Então, se o regime é permanente, observe, eu não vou ter variação da velocidade ao longo do tempo. Não há pressão atuando no escoamento, então não tenho aí, né, essa pressão aqui atuando no escoamento, que diz que a pressão varia em Y. Mas eu não tenho pressão, está aberto a atmosfera. A gente vai analisar o eixo Y. Mas a gente falou, a velocidade ela vai variar em X.
a velocidade de escoamento do fluido, que está aderida aqui nessa placa, ela vai variar em X. Né? Vai ser aí maior na placa, menor aqui em contato com o fluido ou com o ar. Então, essa variação ela vai ocorrer ao longo de X. Então, se essa variação ocorre, né, ao longo de X e não de Y, V vai ser zero. V vai ser zero. Ó, V será zero. E o fluxo ele ocorre na vertical, né, mais a variação ocorre em X, V e W será zero. Né? Logo, se V e W vai ser igual a zero, a gente não vai ter aqui variação da velocidade em X, ela... Peraí. V dx, peraí. A variação da velocidade em Y, a gente não vai ter variação da velocidade em Z e a variação da velocidade em X. Peraí, porque agora já... Peraí, que agora eu tenho que ver porque foi que esse bendito aqui anulou também. A gente vai analisar o eixo Y, logo V é igual a zero. Sim, V é igual a zero, W também é igual a zero. Ocorre a variação da velocidade em X. Então, a minha variação da velocidade ocorre em X. O dv dx. Espera aí que agora... O fluxo ocorre na vertical, mas a variação da velocidade é em x. V. É isso mesmo, esse termo também aqui se anula, porque a variação da velocidade, né, o V aí, ele vai ser igual a zero. Ai, meu Deus. A gente falou disso na aula passada. Negativo, porque o vetor aqui, gravidade, está apontando para baixo, né, por isso a gente tem um vetor aí do campo gravitacional negativo. Depois disso, tem todas aquelas integrações para encontrar quem é C1, quem é C2, porque ele quer a equação da velocidade. Eu queria só, né, mostrar para vocês, aproveitar aqui o gancho do que o Leandro perguntou. Professora, volte já a ler. E qual é o eixo que a gente analisa? Essa questão aqui, observe que ele vai ocorrer em X. Eu tenho aqui o escoamento, né, em regime permanente, nesse canal formado por duas placas. Então, aqui, Leandro, a gente consideraria, né, essa equação para o eixo X. Mas observe como essa análise vai ser diferente. Porque ele fala que há uma perda, né, uma variação, uma queda de pressão de 50 kPa, né? Observem aqui. Vou trazer essa equação aqui grande. Ele já dá esse valor da variação de pressão de 50 kPa, tá? O regime é permanente, o escoamento ocorre ao longo de X, né, entre aquelas duas placas, mas a velocidade varia em Y. Então, se a velocidade vai variar em Y, U e W vai ser igual a zero, né? Então, eu não tenho variação da velocidade nem em X, nem em Z. Não temos variação da velocidade nem em X, nem em Z. O regime é permanente, a velocidade também não varia com o tempo. Tá? E, deixa eu ver mais aqui o que é que a gente pode tirar de informação. U e W é igual a zero. A velocidade, tem mais esse termo aqui. A velocidade não vai variar em Y para a aceleração. A gente não vai ter aí a aceleração dessa velocidade em Y. O escoamento ocorre ao longo de X, mas a velocidade vai variar em Y. Então, quando a gente pensar aqui nesses outros vetores de velocidade aqui, que são os componentes, tem o componente da velocidade U, que é em X, a gente vai
desprezar, porque a velocidade ela ocorre em y. Não sei se ficou mais claro aí essa questão. Se é na horizontal, não tem um campo gravitacional. E o campo gravitacional ocorre em y. Leandro, melhorou você que tinha perguntado? Pode perguntar, pode falar. A parte de analisar qual eixo utilizar melhorou. Agora surgiu já outra dúvida, né? Essa questão por exemplo, nessa equação aí, por que foi cortado, né, o du dy, o v du dy? Eu fiquei meio confuso agora. Se existe a variação de velocidade em y, por que foi cortado? Eu fiquei meio agora perdido. Porque a gente não tem velocidade em x. Ó, o uzinho aqui, ele é zero. Se o fluido está escoando neste sentido, né, e a variação da velocidade, a velocidade aqui, ela vai ser constante em x. O escoamento ocorre ao longo de x, mas a velocidade varia em y. U e w, o U que está aqui embaixo, eu já risquei todo, e w é igual a zero. Então, quando a gente analisa o componente, o vetor velocidade aqui do componente U e W, ele é zero. Ó, se a velocidade ela vai variar, ó, o escoamento ocorre ao longo de x. Certo? Ocorre ao longo de x. Então, a gente está considerando aí, né? Se a gente pensar em variação da velocidade, a variação da velocidade ela vai ocorrer só em y. Então, ela não ocorre em x e não ocorre em z. A velocidade não varia em x, que é o que diz esse termo, e não varia em z. Até aí tudo bem, Leandro? Até aí sim, professor. Certo? Só tem que o meu escoamento, porque esse V aqui, porque também esse termo foi embora. O escoamento, ele está ocorrendo no sentido de x. Eu não tenho escoamento em y, eu não tenho fluido se movimentando, né, no eixo y. Então, ó, o Vzinho não tem o meu componente da velocidade em x. O y é representado pelo v. Eu não tenho, só tenho em x. Então, esse termo aqui foi embora. É porque eu corto o termo todo. Se a gente não for cortar o termo todo, a gente podia melhorar isso aqui, ó. Colocar assim, aqui é o que some, né? Ou também o em x aqui também poderia sumir. Aqui o w, tá? Aqui é a variação da velocidade em y. Aqui é o meu Vzinho da velocidade. E aqui é justamente essa variação aqui na segunda ordem da velocidade em x e em y. Não sei se melhorou quando eu movi aqui essas setinhas. Melhorou sim, professor. Mais alguém, gente? Pode perguntar. Sim, não, falem alguma coisa. Pode continuar, professor. Consegui. Pronto. Sim, professor, pode continuar. Obrigada, Pedro. Se ele pede para que a gente determine a vazão, então primeiro a gente tem que encontrar quem é, né, a minha função da velocidade, quem é o meu uzinho aqui, e a gente vai aplicar todas aquelas condições de contorno para essa figura, para essa situação aqui. Então, a gente isola, porque vai ter que integrar sempre duas vezes, né? Lembrem que a gente integra sempre duas vezes. O que ele quer encontrar é a vazão, logo eu preciso encontrar quem é a minha função da velocidade para integrar depois, né? E assim obtermos a vazão. Então, a gente vai integrar sempre duas vezes e depois aplicar as condições de contorno. Quando a gente integrar a primeira vez, né, a gente vai para uma derivada aqui simples, a minha constante vai aparecer e eu vou ganhar aqui o y
devido à primeira integração. Integrando novamente, integrando aqui em função aqui, ó, do nosso y vai ficar y ao quadrado, né, dividido por 2. C1 vai multiplicar... Gente, ó, o mouse foi embora. C1 vai multiplicar y, a gente vai ganhar uma segunda constante. E aí, para encontrar quem é C1 e quem é C2, né, a gente vai precisar analisar a figura. Ó, se o meu eixo Y ele parte do zero aqui no centro dessas placas, né, então, do centro para cima, eu vou chamar de H, tá? Se a gente sabe que essa placa tem 60 milímetros, do centro para cima é H, do centro para baixo seria menos H. Por quê? Porque são as informações que a gente tem na figura. Aqui na placa, a gente sabe que a velocidade é 0. Eu poderia aplicar qualquer condição de contorno dessa figura, desse objeto, desde que a gente tenha informação para substituir na nossa função, porque o objetivo é encontrar quem é C1 e quem é C2. Se eu sei que aqui eu tenho a velocidade igual a 0, né, quando y for igual a mais h, vou substituir aqui nos y, para encontrar uma condição de contorno. Depois eu substituir para encontrar outra condição de contorno. Então, o objetivo é sempre esse, que a gente observe o nosso fluido escoando, tire informações daquele escoamento para obter a nossa função. Então, é sempre... Professora, mas não está explícito. Mas observe, eu tenho aqui o diagrama de velocidade. Está indicando aqui onde é que a gente... Por exemplo, se a gente tivesse a velocidade máxima aqui, né, a velocidade máxima é de 3 metros por segundo. Eu teria uma outra condição de contorno. No centro, quando o y for igual a 0, a velocidade vai ser 3 metros por segundo, por exemplo. Mas a gente não tinha essa velocidade máxima, então a gente trabalha com as informações que a gente tem no nosso objeto. Para encontrar quem é C1 e quem é C2. Vou substituir aqui, primeiro, quando y for igual a menos h. O Leandro? Eu acho que o Leandro? Leandro. A velocidade vai ser 0. Pode falar, Leandro. Professora, não se incomoda comigo não, eu tenho que perguntar. Viu? Tem que perguntar, porque a prova já é quinta. No caso, por exemplo, aí nós temos duas placas que são imóveis, são fixas. Né? Então, no caso, se a gente tivesse a placa superior fosse imóvel e tivesse uma velocidade, nesse caso a gente poderia aplicar essa outra condição de contorno, né? Utilizando a velocidade máxima superior. A máxima naquele ponto onde a velocidade é máxima, sim. Ok. E foi então, um outro exemplo, acho que a gente fez, não foi em sala também. Nesse caso, o referencial já mudaria, já não seria no meio, né, no centro, né? Já seria embaixo, né? Se uma placa está se movendo, o referencial seria do 0, do y, até aquela placa, que está se movendo, que tem uma velocidade máxima de x metros por segundo. Ok, professora. Obrigado. Nada. Já que quando o y for positivo, né, para cima, a velocidade também é 0. Observe que só vai mudar o sinal. Né, quando a gente adicionar aqui na nossa função que a gente quer encontrar quem é C1 e C2. Observe que a gente ficou ainda com a incógnita nas duas, né? Vai fazer um sisteminha, isolar um e substituir na outra, ou por soma também, né? Aí o objetivo é encontrar quem é C1 e C2. Pode ser por soma. Se ambos são 0, né? A velocidade é igual a 0, e a gente faz um sisteminha considerando a soma, né? Soma em essas duas equações, se ambos aqui tem que ser igual a 0, a gente até vai simplificar bastante, porque a gente vai ter positivo, cadê? C1H positivo de um lado, negativo do outro, né? A gente pode ainda aqui anular também. Eita, C2, C2 quando passar para esse lado vai ficar negativo, e a gente pode anular.
Isso aqui também vai passar para o outro lado, vai ficar negativo, que vai anular com esse, né? E, consequentemente, aí C1 vai dar 0. Menos 2C1 por H, se eu divido 0 por menos 2H, C1 dá 0. Posso substituir aqui em qualquer uma dessas. Eu podia substituir na primeira ou na segunda, para encontrar o valor de C2. Se C1 é 0, né, C2 vai ficar aqui igual a menos, aqui vai passar para o outro lado negativo, menos esse termo. O objetivo é encontrar quem é C1 e C2 para substituir na nossa equação aí final e encontrar a função. Sempre vai ser esse o nosso objetivo, encontrar a função, partindo das condições de contorno do que a gente, né, considerou lá da equação de Navier-Stokes para um determinado eixo. É porque depois que a gente encontra, substitui aqui quem é C1 e quem é C2, e encontra essa função, aí a gente pode trabalhar com essa função, encontrar vazão, encontrar velocidade, que nesse caso ele quer a vazão. Então, a gente vai ter que integrar isso daqui para encontrar esse valor da vazão. Pessoal, outra dica também, trabalhe seus números, trabalhe de forma algébrica até, né, chegar na função final, porque se vocês quiserem colocar os valores logo também, vocês vão podem se perder aí no meio do caminho. Professora, Ou, tem como voltar mais um pouquinho até a parte das condições de contorno e explicar mais uma vez? claro. Essas condições de contorno, até aqui tudo bem depois das duas integrações? Sim, A sim. gente ficou com C1 e C2. Pronto. Aí a gente vai fazer o quê? Analisar, né, a nossa situação problema, que diz que o fluido escoa em regime permanente laminar nesse canal formado por essas duas placas que estão, né, imóveis, ó, horizontais e imóveis, né? E ela tem 1 metro de largura e a distância entre as placas é de 60 milímetros. Tá? Então, observe que o eixo, né, Y, ele sai do centro, aqui é 0. Então, o que foi que eu fiz? Primeiramente, é ideal que você, como o ideal é que vocês não trabalhem ainda com números, né, até encontrar a função final, eu trabalhei com do centro até a placa superior, né, com valor de H. Como tem o mesmo valor aqui de H para baixo, do centro até a placa inferior, né, com o valor de menos H. Por quê? Se aqui é 0, né, para cima ele vai ficar positivo e para baixo ele vai ficar negativo. Juntamente dessa placa que está fixa, onde a gente chamou de mais H, a velocidade é 0. Observe aqui, lembrem do princípio da aderência. A velocidade é 0. Nessa placa também que está fixa aqui, essa velocidade é 0. Então, por isso que a gente vai usar essas condições de contorno para encontrar quem é C1 e C2. Foi o que eu fiz, substituir aqui, ó, onde tem velocidade na minha função genérica, 0. Quando y for menos h, quando y for menos h. A mesma coisa, só que ia mudar era o sinal, né? Porque o outro vai ser mais h e mais h. Só tem que a velocidade também é 0. Até aí tudo bem, professor. Tudo bem? Aqui a gente vai ter essas duas funções para encontrar quem é C1 e C2. A gente poderia fazer um sistema e somar. Observe aqui, ó. Poderia isolar C2, tá? E substituir, né, o valor aqui. Ou poderia fazer o somatório. Não sei se vocês lembram aí. E ambos são iguais a 0, então eu posso dizer que tudo isso daqui vai ser igual a isto daqui, que é igual a 0.
para essa condição. Pode falar. Professora, supondo que, por exemplo, em uma das minhas condições de contorno, eu já conseguisse, sei lá, zerar alguma dessas Ótimo, você já C1 e teria o C2. valor de C1 e C2, era só substituir na outra. Ah, tá ok, tá ok. Tá? É só porque aqui a gente não ia conseguir, porque C1 e C2, né, ambos eram iguais a zero, e a gente não teria um valor ainda de C1 e de C2. Sim, sim. E aí, como vocês, tipo, existem, né, diversas formas de a gente encontrar essas incógnitas, isolando, né, ou a depender do valor de Y, a gente encontra diretamente uma constante e substitui na outra função para encontrar a outra constante. Né? Isso vai depender aí dessa condição de contorno que a gente adotar. Que nesse caso aqui, para essa situação, né, a única condição de contorno visível que a gente tinha era essa. Ok, professora. Certo? É que a gente encontrou C1, 0, aí sim, Leandro, eu posso aplicar aqui e encontrar quem é C2. Certo? Ou aplicar aqui também C1 e encontrar o mesmo valor para C2. Depois, o que a gente fez foi substituir quem era C1 e C2, como o C1 era 0, né, para encontrar a nossa função. E aí sim, partir para o que ele pede, que é a vazão. Então, essa é a nossa função final, né? Claro, rearranjado aí os y e os h, né? Matematicamente, só para ela ficar mais apresentável. Então, é importante que a gente arrume aí a função final para ela ficar mais bonita, né? Para poder utilizá-la. Porque, lembrem, a vazão que ele está pedindo, né, vai ser lá a integral dessa função dA. Como a gente poderia pedir também a tensão, né? É uma das coisas que ele pede. O que é tensão? Tensão é a viscosidade dinâmica du dv. Né? Du dy, no caso, dv dy. Como eu trouxe aqui, porque meu mouse resolveu parar de funcionar. Estou fazendo um mousepad. Se eu já tenho a minha função da velocidade, para encontrar a tensão, é só eu derivar em função de y. Se eu quero a vazão, eu já tenho a função da velocidade, é só integrar essa função em relação à área. Professora, Ou, para o caso dessas placas aí, no caso, esse dA seria equivalente ao quê? A largura da placa? a gente vai, na verdade, como a velocidade só varia em y, a gente vai fazer aquela mesma consideração, né? X, que é constante, né? Ele fala aqui que ela tem 1 metro de largura, dy, ela varia só em função de y. Então, dA vai ser x, que é constante, dy. Né? A constante vai sair da integral. Peraí, tem aqui mais arrumadinho. Né? O, dA, ou L, ou X, né? Vai ser L dy. Por quê? Porque a minha função, a velocidade, ela vai variar apenas em y. Não vai variar em x. E aí a gente vai integrar de menos h a mais h. Ok, professor. Ok. É um trabalho matemático aqui muito grande, sim. Como ele pede, uma outra observação, como ele pede, né, por unidade de comprimento, né, onde está aqui o comprimento, então ele quer a vazão por unidade de comprimento. Se ele está multiplicando aqui, vai passar para cá, dividindo. E aí sim a gente vai ter o valor da vazão
por L, ou seja, por unidade de comprimento. Se ele pedisse só a vazão, a gente mantinha o L do outro lado, né? Lembrando que ele vai sair da integral, porque L é a largura da placa de 1 metro e a velocidade não varia com a largura, e sim em Y. Professor, existe outra situação em que ele não dá a largura da placa e teria outra forma de resolver? A gente pode considerar, por exemplo, se ele não der a largura da placa, a gente encontra a vazão por unidade de largura também, assumindo, né, essa largura como uma unidade também. Pode ser também, né? Você respondeu a primeira questão de conservação da massa que eu respondi, que eu comecei a desenvolver. Alguém me perguntou quem é o B, né? A gente não tem um B, mas a gente pode encontrar lá, considerar aquela vazão por uma unidade ali de largura. Ok. Aí tem essa integração, que ela vai ser, obviamente, né, bem, né, trabalhosa, mas com cuidado a gente consegue chegar no o nosso resultado final, tá? Não vou manter isso, o objetivo era que a gente, né, pelo menos agora, interpretasse, chegasse na função, né, para que vocês entendessem como aplica. Claro que na prova, né, esse bom senso do tempo que vocês vão ter também, né? Eu pensei também nisso, tá? Para que vocês façam aí essa interpretação, encontrem a função e depois apliquem. Mas lembre que a gente pode encontrar a vazão, que foi nesse caso que foi pedido, ou a tensão. Uma vez a gente tem a função, gente, é só aplicar, né? A vazão ou a tensão. E o que seria se ele pedisse a tensão? Vou mostrar aqui todas essas possibilidades. Essa tensão aqui, tensão é a viscosidade dV dy, foi o que eu falei no instante. Se a gente já tem a função, o que é que a gente vai precisar? Derivar em relação a y. Derivei em relação a y, vou aplicar e encontrar a tensão. Tá? O grande x aqui é encontrar essa função da velocidade, no caso, o nosso u aí, que é a nossa função da velocidade. Não fiquem em pânico, tenham calma, vamos fazer a prova quinta-feira, com calma. Eu sei que está todo mundo aí com os cabelos em pé. Né? Não fale, né? Senão você vai assustar o povo. Vou pegar a nossa lista de presença de hoje. Esses slides também eu vou disponibilizar para vocês. Sim, sim, Vitor. Os cálculos do questionário também. Enviar até hoje. Na verdade, Vitor, eu tenho, acho que a última questão lá no multiprova já é de enviar o cálculo, né? E aí seria interessante vocês colocarem lá aquela que é só de enviar o cálculo, envia as outras, ou então envia tudo lá no SIGA, só para não correr risco. Vitor perguntou aí do questionário. É porque eu não sei dizer exatamente qual, né? Porque é aleatório lá que aparece, é sorteado de forma aleatória. Mas o que tiver, né, questão subjetiva, que não tiver discursiva, para anexar lá no multiprova, envie no SIGA também. Ok? Professora, vai ter mais alguma coisa ainda de conteúdo agora? Não. Acabou. Acabou, senão vocês ainda para quinta-feira. Então, passa a lista aí, professora, para eu poder começar a tentar resolver o resto das questões no multiprova aqui. Eu também. Vocês deixam para a última hora. Olha o que acontece. Professora, não foi para a última hora, não. A gente estava esperando sua resposta. A revisão, né? A revisão, acho que pelo menos eu vou... Não, a sua resposta do e-mail. Sim. Aqui. A lista de presença, pessoal, da aula de hoje. Assine, não esqueçam de assinar.
No mais, espero vocês quinta-feira, firmes e fortes.